Agora para falar da legislação trabalhista que pode passar por grandes mudanças no ano que vem. O novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, já anunciou que pretende analisar alguns pontos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada trabalhista, Marcele Chalac. Não sei se eu pronunciei certo seu sobrenome. Uma boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Enorme prazer participar do seu programa. Bom, a ideia de que as relações de trabalho se tornem mais flexíveis, né? Segundo o governo, o objetivo da reforma é combater o desemprego, a crise econômica no país. A meu ver, a geração de emprego não ocorreu nos níveis necessários. Houve um aumento da informalidade, né? O que significa maior precarização, dificuldades dos sindicatos enfrentarem negociações com os patrões, enfim. Precisa-se tempo, né, para a reforma mostrar os seus efeitos, empregados se adequarem às novas mudanças e tecnologias. Acho que necessária uma revisão do atual sistema de relações de trabalho, né? Enfim, o país precisa recomeçar a construir bases para o desenvolvimento econômico, social, tão almejado. Bom, Marcele, o IBGE aí considera como informais aquelas pessoas que não têm registro na carteira de trabalho. Ultimamente tem muita gente trabalhando dessa forma. Como deve ser tratado esse tipo de relação? Essas alterações também vão funcionar para essas pessoas? De informalidade, de trabalhos informais. E o segundo trimestre deste ano, que eu tenha visto, 40% dos trabalhadores brasileiros estavam no mercado informal, né, vendendo a sua força de trabalho sem nenhum direito trabalhista. Cresceu muito, né, sem férias, sem FGTS, sem 13º, enfim. Em consideração as seguintes categorias informais que o IBGE menciona, são dos setores privados, sem carteira assinada, empregados domésticos, trabalhadores que trabalham sem o CNPJ, trabalhadores de familiares, auxiliares. Então, a reforma impactou essas relações, né? Então, acho que o índice cada vez crescer mais, esse índice da informalidade dos trabalhadores, né, sem carteira assinada. Bom, sobre essas novas regras aí para as leis trabalhistas em 2023, a pergunta agora é do professor Testa. Olha, o que eu queria ver, como é que o PT vai definir o conceito de informalidade no mundo em transformação, no mundo em que a tecnologia está reestruturando toda a economia, em que, quando o PT saiu do governo, deixou 14 milhões de desempregados, né? E no Brasil, você tem a carteira de trabalho assinada, você pode ter carteira assinada ganhando salário mínimo, você não tem acesso direito à saúde, à educação. Então, todo esse processo precisa ser mais bem trabalhado. Eu acho que o novo governo terá uma dificuldade imensa de voltar a colocar as suas ideias, que, na minha opinião, a maioria já são ultrapassadas por conta das transformações que aconteceram. Nós temos no Brasil, por exemplo, quase 14 milhões de microempreendedores individuais. E eles são uma nova alavanca empresarial, uma nova alavanca que gera empregos, que paga plano de saúde para os seus empregados em condições melhores. Então, essa discussão, eu acho que ela é extremamente importante, relevante, e precisa ser feita com a outra visão. Na minha visão, o Brasil precisa de ter incentivos ao empreendedorismo e garantias sociais. Aquela ideia da rede de proteção social baseada em transferência de renda, mas que só leva ao desemprego e à dependência do Estado, não funciona. Então, a minha pergunta é, como é que o governo poderia, já no início, começar a fazer essa discussão? Até porque no Congresso ele vai ter muita dificuldade de voltar à ideia do imposto sindical, que foi uma conquista dos anos 60, e depois a reforma trabalhista acabou com isso, mas nós podemos ver que foram gerados 8 milhões de empregos novos, nesse governo que está terminando hoje, com carteira assinada, em melhores condições de trabalho. Então, esse é um ponto que eu queria ouvir um pouco da doutora sobre a sua visão dessa crise estrutural do mundo do trabalho, a geração de emprego e renda e saúde para o trabalhador. Excelente explanação, professor. Obrigada pela excelente
menção a esse tema. O governo Lula, ele diminuiu a informalidade no mercado de trabalho, né, no seu mandato anterior, com programas de formalização, né. Eu acredito que dessa vez seja retomada essa ideia, né, de formalizar esse novo modelo de trabalho, para que tenha mais direitos trabalhistas aos empregados. A expectativa é que haja proteção social de forma pessoal e profissional, com responsabilidade, equilíbrio e eficácia para todos os envolvidos, né? Acredito que não venha para piora, né? Não sei, assim, como dizer, assim, melhores palavras, né? A gente pensa sempre no positivo, né? Que o novo governo não vá, né, piorar a situação dos trabalhadores. Então, algum meio de, algum controle, um meio de trabalho, eles vão criar, sim. Bom, então, sobre as novas regras aí que devem funcionar a partir de 2023 na questão trabalhista, a gente conversou com a advogada Marcele Chalac. Muito obrigada pela sua entrevista. Um bom dia, uma boa passagem de ano. Bom dia, não, boa tarde, desculpa. Boa tarde a todos e muito obrigada. Bom final de ano. Obrigada.